Bom dia, pessoal. Meu nome é Yusuf Selik. Sou o gerente geral de vendas da Ecodrum. Aqui estamos no Johnson Community College Center for Sustainability em Kansas City. Entrevistaremos Michael Hay, gerente de projetos do Center for Sustainability. Dave Gleason é nosso representante da Ecodrum, que fará algumas perguntas a Michael Hay. Obrigado por reservar um tempo para se sentar conosco, Michael. Obrigado pelo passeio também. Isso foi muito útil. Algumas das coisas que, você sabe, há quanto tempo vocês fazem compostagem aqui no JCCC? Sim, fazemos compostagem desde 2010. Então, quando começamos, conseguimos uma doação, conseguimos algum dinheiro federal para montar um sistema e conseguimos. Começamos com um sistema de embarcação, então estamos realmente familiarizados com o Ecodrum. Nosso último sistema de embarcação meio que se deteriorou até certo ponto, então o substituímos pelo Ecodrum há cerca de 1 ano e meio. Ok, sim. Como é? Você acha que os materiais de que o Ecodrum é feito farão diferença em quanto tempo ele vai durar? Essa é a esperança. Nosso último era feito de aço, embora fosse de aço grosso. Eu acho que é. Você sabe, com a quantidade de materiais corrosivos que vem do desperdício de alimentos e de todo o processo, definitivamente desgastou aquele aço. E a ideia é que, com essa espessura de plástico, sim, não teremos esse problema. Sim, ok, isso é incrível. O que motivou a decisão de começar a compostagem aqui? Sim, acho que foi. Fui a uma conferência. Foi uma conferência ASHE, que é para o ensino superior. É uma conferência de sustentabilidade para o ensino superior. E notei que, você sabe, muitas outras instituições estavam tendo os mesmos problemas que nós. O que fazemos com todo o desperdício de alimentos que temos? E tínhamos algumas opções limitadas aqui localmente. Agora a indústria é muito mais robusta do que era antes. Mas também, naquela época, queríamos muito encontrar uma maneira de incorporar não apenas a ideia de nos livrarmos do desperdício de alimentos, mas também de produzir um composto que pudéssemos usar em nossa fazenda agrícola sustentável. Então isso também foi um grande empurrão. Então, realmente tinha um acordo duplo. Primeiro, vamos reduzir a quantidade de resíduos que estamos enviando para o aterro, que estamos pagando de qualquer maneira, e também fornecer o nutriente à nossa fazenda. Não, isso é incrível. Na verdade, responde a algumas perguntas que eu teria para você, porque eu ia perguntar: você planejou um mercado para usar seu composto, e então você já respondeu isso, certo? Você vai usá-lo internamente aqui em sua fazenda. Como você desenvolveu a receita para os componentes que vão para o Ecodrone? Sim, quero dizer, a ideia da receita é que você esteja sempre procurando aquela proporção de 30:1. E enquanto em um campus onde você tem muitos desperdícios de alimentos diferentes, é realmente difícil fazer isso. Então, como você sabe, é uma arte e uma ciência. Não é apenas como, ok, este é o acordo prescrito. Você tem que estar lá. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que saber, ok, hoje estou fazendo sopas. Então isso significa que vou precisar de um monte a mais desse carbono, ou hoje estou fazendo um monte de pizzas, que são apenas carboidratos e outros enfeites. Então o que vou usar como fonte de carbono? Carbono e carboidratos. Duas coisas diferentes, obviamente, mas é definitivamente uma arte e ciência. E algo que você tem que prestar atenção. Sim, tudo bem. Então, basicamente, está na hora, certo? Então, ele está se ajustando à medida que os materiais se tornam disponíveis, e você está apenas ajustando. Sim, quero dizer, certamente eu gostaria que tivéssemos apenas esterco de vaca, ou estivéssemos apenas jogando isso lá com talvez um pouco de carbono extra e tornar a vida super fácil, porque você poderia ter uma receita, mas neste caso, é definitivamente uma coisa diferente. Bem, e isso é meio que bom, porque você é capaz, quero dizer, você está desperdiçando alimentos, mas obviamente o conteúdo está mudando. Você pode ajustar a receita em tempo real e o Ecodrum está atendendo a essa necessidade. Sim, e você definitivamente nem sempre tem a mesma fonte de carbono. Às vezes, temos falta de serragem, enquanto essa é uma das fontes de carbono que usamos. O outro é ser lascas de madeira. E então vamos olhar para outros caminhos também. Você sugeriu papelão. Acho que isso é algo que vamos analisar. Também começamos a ideia de apenas reutilizar o composto que está saindo. Então, com nosso espaço limitado em nossa lixeira, acho que é algo que poderíamos facilmente reincorporar o composto seco de volta ao sistema, o que esperamos que forneça alguns benefícios em termos de você já ter alguns micro-organismos crescendo lá. Então, você olhou para algum outro método de compostagem antes de considerar um recipiente? sim,
Como você viu, na verdade temos pilhas aeradas que temos em um sistema de 3 caixas, mas isso não atenderia à nossa capacidade, especialmente com, você sabe, apenas uma espécie de fonte de alimento cru que teremos. Outros que analisamos, mas não estávamos realmente interessados, eram biodigestores. Certamente existem outros sistemas mais complicados nos quais eu não estava interessado porque leva muito tempo para lidar. E então, como eu disse, temos um sistema robusto onde poderíamos potencialmente ter todos os nossos alimentos coletados e depois recolhidos por um serviço e levados para uma instalação maior. Mas isso não é algo que queremos fazer. Queremos continuar com nossa missão de fornecer nosso próprio composto para a fazenda, mas também oferecer oportunidades educacionais para nossos alunos. Ah, sim, bem, essa é uma das coisas que, você sabe, que a compostagem não é apenas, você sabe, é mais um movimento, certo, que estamos tentando incorporar o que somos, nossos resíduos de volta ao sistema, eliminar parte do carbono e alguns, especialmente o metano que é produzido se for em um fluxo de resíduos normal, certo? Então, quais foram alguns dos fatores determinantes que o levaram a selecionar o Ecodrum para a embarcação? Sim, você sabe, para ser honesto com você, foi o preço. Quer dizer, tivemos muita dificuldade em encontrar outra empresa que oferecesse algo que não fosse me custar, não teria retorno, sabe? E embora eu não tenha que justificar necessariamente um retorno total sobre este sistema, ele tem que chegar perto, você sabe, porque senão não o torna viável para mais ninguém. Se eu vou mostrar isso para os membros da comunidade que possam estar interessados em fazer isso, não posso ir até eles e dizer, bem, você pode comprar essa coisa, mas nunca verá seu dinheiro de volta. E certamente recuperamos nosso dinheiro no último. Mas foi uma daquelas situações em que meio que empatamos em um contrato de 10 anos. Considerando que, com este, acho que teremos opções muito melhores em termos de retorno, acho que vai acontecer muito mais rápido. Isso é incrível. Você já olhou para qual é o custo de realmente produzir a energia que ele usa todos os dias? Oh Deus, isso é, comparado ao nosso último sistema, não é nada. Quero dizer, você está pensando em usar, o que é, como um motor de meia potência ou um motor de potência com um redutor de engrenagem, e assim a quantidade de poder é nominal. Eu não posso nem mesmo, meu Deus, eu não posso nem adivinhar o que seria, mas você sabe, e então também depende de quantas vezes você está girando a cada dia também. Então, mas certamente é talvez tanto quanto um liquidificador. Você sabe, é só que não é muito, certo? Sim, e essa é uma das coisas que sempre me impressionou com isso também parece ser muito econômico de operar. Então você pode nos explicar qual é o seu processo de compostagem? Sim. Nossos alunos executam todo o programa que tem seus altos e baixos, você sabe, porque certamente passamos pelos alunos a cada 6 meses a um ano, você sabe, então é muito processamento de reciclagem, mas eles realmente fazem todo o processo. Então eles vão para cada uma de nossas instalações onde temos os resíduos de comida, eles vão entregar a comida de volta para a composteira, esvaziá-la na composteira, fazer a mistura acontecer. E então, ao mesmo tempo, enquanto eles estão lá fora, eles fazem uma limpeza e também fazem o descarregamento. Então, descarregamos em outro sistema de 3 baías. E então, quando tudo estiver pronto, eles limpam. Então esse é realmente o processo simples. Nem sempre é mais fácil conseguir quem quer que seja o serviço de jantar ou o departamento de catering ou o que quer que seja para fazer muita limpeza para nós. Portanto, temos que ter isso configurado do nosso lado. E eu acho que, realmente, essa é provavelmente a coisa mais difícil é limpar as lixeiras com água fria, porque muitas vezes, o desperdício de alimentos pode ser gorduroso ou geralmente difícil de limpar. Eu notei que um dos contêineres que eles trouxeram tinha um forro, era um forro degradável? Sim, então em alguns de nossos locais fica mais fácil usar um forro verde compostável. Isso facilita o processo de limpeza. Nós não os colocamos no sistema. Na verdade, esvaziamos aquele saco de comida na composteira, caso contrário, ele ficará lá dentro. Essas sacolas verdes não necessariamente quebram tão facilmente quanto você imagina. É preciso um processo comercial maior para que isso aconteça, bem como apenas tempo para que eles se quebrem. Ok. Quando você está treinando os alunos para, como através do processo de compostagem, eles realmente executam os controles na unidade também? Sim, sim. Então,
E como os controles realmente não exigem muito, não é algo realmente difícil para eles descobrirem. Se eles precisarem alterar a quantidade de rotações ou a hora do dia, esse tipo de coisa, eles podem fazer isso facilmente. Ok, incrível. Então, há algo que você teria mudado, como com o conhecimento que você tem hoje, há algo que você teria feito diferente quando iniciou esse processo de compostagem versus como você o fez? Você sabe, eu acho que em termos da embarcação em si, talvez tenha ficado um pouco maior. Estávamos limitados em como poderíamos ter colocado isso de qualquer maneira em nosso galpão. Acho que ter um abrigo também é uma opção muito boa para essas coisas. Mas em termos de fazer as coisas de maneira diferente, não posso dizer que há muito que poderíamos ter feito de forma diferente. Acho que certamente há um lugar melhor e robusto para limpar. Eu acho que isso é algo que pode ser esquecido também, é simplesmente não ser capaz de limpar suas lixeiras e ter uma maneira bem arrumada que, uma vez que você sabe, leve essas lixeiras de volta para o local para o qual você vai levá-las para que as pessoas coloquem mais comida. Eles não querem esse fator nojento em uma cozinha. Quero dizer, você não quer esse fator nojento na cozinha como alguém que tem que comer fora de lá. Então sim, ok. Existe algo que superou suas expectativas? Acho que, nesse sentido, se havia algo que superava a expectativa de quão fácil era carregar, realmente não falava sobre isso, mas nosso último sistema era muito mais difícil de carregar. Tivemos que misturar tudo em uma batedeira e passar por uma broca, e então essa broca atirou na composteira. Nesse caso, abrimos a porta, jogamos coisas e pronto. Ok, bem, isso é incrível. E nós sabemos, quero dizer, falamos sobre de onde vêm seus ingredientes, então você está recebendo lascas de madeira, você está recebendo serragem de madeira e, em seguida, os restos de comida do campus, certo? E conversamos sobre como eles estão limpando. Você não faz nenhum pré-processamento, certo? Não há realmente nenhum pós-processamento. Percebi que você tinha uma tela bem na parte de trás do tambor. E então, quaisquer overs que caiam por isso, quero dizer, suas multas estão passando. Eles estão sendo movidos para as lixeiras onde estão amadurecendo antes de serem usados nas estufas. E então os overs, você está reintroduzindo-os de volta no sistema novamente? Sim, como você notou, acho que as coisas maiores que têm skins, elas não se decompõem tão rapidamente no sistema. Então, sim, esses são os overs que definitivamente precisam ser colocados de volta. Percebemos que abacaxis e batatas, na verdade qualquer coisa com uma casca assim, a menos que você corte ou quebre, terá dificuldade em se decompor. Então, sim, quero dizer, se tivéssemos um moedor ou algo assim no front-end, seria ótimo, porque então você poderia fazer tudo isso, tudo do mesmo tamanho, quebrar as peles e certamente fornecer a esses micro-organismos o potencial de atacar melhor essas coisas. Sim, e dê a ele mais área de superfície para trabalhar. Sim. Você faz algum tipo de alteração em seu composto antes de colocá-lo no chão? Não. Então, do nosso ponto de vista, o que fazemos quando terminamos com o composto é levá-lo para a fazenda, deixá-lo descansar mais um pouco, e então, quando eles estão prontos para colocá-lo no chão, eles o colocam no chão e depois o colocam. Ok. Sim, portanto, é uma boa maneira de incorporá-lo. Caso contrário, ele vai ficar no topo de qualquer maneira. Então, sempre sentimos que é melhor incorporá-lo de alguma forma. Então, qual é o processo usado para amadurecer o composto depois que ele sai do ecodrum antes de ser aplicado no solo? Sim, então depois de tirá-lo do ecodrum, nós o colocamos em um de nossos 3 sistemas de lixo, que são pilhas aeradas. E eles ficarão lá fora de qualquer lugar de 1 mês a 2 meses. E então vamos transformá-lo na fazenda onde ficará e tentaremos criar pequenas fileiras ou boas pilhas e então isso ficará por cerca de 6 meses. Então, definitivamente queremos que seja o mais maduro possível. Sim, então é muito estável quando você o coloca no chão. Ok, você faz algum tipo de teste de laboratório no produto que você voou? Não, nunca fizemos testes de laboratório no próprio composto. Fazemos testes de laboratório em nossos solos na fazenda. Provavelmente, uma das coisas mais legais que fizemos com o campus é que, quando começamos a fazenda, fizemos muitos testes de solo e esses testes de solo mostraram que tínhamos cerca de 2 anos e meio, 3% de matéria orgânica. Agora que estamos adicionando isso há mais de 10 anos, nossa matéria orgânica subiu para cerca de 8%, o que em termos de teste de solo, 8% é simplesmente de primeira qualidade. Quero dizer, 10 é o mais alto que você poderia ir de qualquer maneira, então. Ok. É um ótimo solo lá fora por causa disso. Oh, isso é incrível. Então, você notou alguma diferença nos produtos vindos da fazenda? Eu não, só porque não estou muito na fazenda,
eu meio que administro partes da fazenda. Mas sim, tenho certeza de que poderíamos dizer que certamente há alguns. Quero dizer, a retenção de água é obviamente melhorada. Quero dizer, não regamos muito essa fazenda. E quando há uma inundação, nós realmente não. Quando há chuvas fortes, não necessariamente temos inundações. Oh bom, então ele apenas absorve. Sim, ok, isso é incrível. Então você reduz o uso de água lá fora também. Isso é incrível. Você faz alguma documentação sobre o processo que está executando por aí? Sim, portanto, a documentação que fazemos, e na verdade desde o dia em que começamos, é que pegamos pesos. Então, pegamos peso de nosso carbono, pegamos peso de nossos resíduos alimentares, e então também medimos as temperaturas. Então, começamos isso provavelmente há cerca de 8 anos, onde mediremos as temperaturas no vaso e também nos depósitos da área que mencionei. Ok. Então você faz isso? Você faz alguma coisa com esses dados? Você coleta e analisa ou algo assim? Nós oferecemos aos alunos, então, se houver algum tipo de aula que queira usá-lo para qualquer coisa, seja ciência ambiental ou poderíamos dizer, tipo, você sabe, até mesmo uma aula de estatística que poderia olhar para o tipo de, você sabe, apenas usá-lo como uma fonte de dados para uma espécie de. Em um ambiente de ensino? Sim, oh, isso é incrível. Ok. Dá a eles algumas mãos reais, você sabe, exemplos do mundo real. E então, no que diz respeito às ferramentas que você usa para medir, vimos a balança na plataforma onde você está carregando. Existe o medidor de temperatura embutido no Ecodrone que fornece a temperatura durante a compostagem. E então eu vi que você tinha termômetros de haste longa que você está usando nas pilhas estáticas ou nas pilhas aeradas, certo, onde o produto está amadurecendo. Sim, ok. Sim, e eu acho que em algum momento, além desses dois, eu gostaria de realmente trabalhar, você sabe, para ter medidores de temperatura internos que você possa colocar dentro e meio que executar o processo, o que seria divertido de fazer, apenas para poder ver como fica no início e veja como essa temperatura progride à medida que ela passa. Eles apenas passariam com o composto direto pelo ecódromo. Oh, isso é incrível. Eu não tinha visto isso, mas... Sim, havia uma Lincoln University no Missouri que também tem uma grande operação de compostagem, e foi isso que eles fizeram. Eles o amarraram em um ponto, e então meio que ele simplesmente descia e então eles podiam simplesmente puxá-lo de volta. Oh, ok, então, oh legal, e eu acho que, você sabe, isso responde a muitas das minhas perguntas. Quero dizer, obviamente, o Ecodron provou ser bastante fácil de gerenciar. É um fluxo contínuo, então você está carregando todos os dias, certo, e ele está girando e arejando automaticamente. A receita sobre a qual falamos, treinamento na máquina, quero dizer, o Ecodron estava envolvido em ajudá-lo a configurar e fazer o treinamento inicial e tudo em torno disso, certo? E, novamente, quero dizer, a única coisa é que o que estamos vendo é que estamos vendo mais um movimento para a compostagem. E o Ecodron é uma maneira muito eficiente de fazer isso. E o que eu vi, tenho certeza de que você olhou para pilhas estáticas e coisas assim e a quantidade de trabalho e o equipamento necessário. Bem, e também permitindo. Quero dizer, com o nosso sistema, não precisamos permitir. Nós só temos que registrá-lo para que não tenhamos que obter nenhum tipo de permissão ou algo parecido, porque você tem menos de um quarto de acre. E eu acho, você sabe, depende de qual é o estado em que você está, mas certamente há diferentes caminhos pelos quais você precisa passar. E no nosso caso, não precisamos fazer, porque a maior parte da água é gerenciada no local. Você sabe, espero que neste momento seja absorvido rapidamente, considerando que, você sabe, se você tem uma pilha ao ar livre, uma grande pilha ao ar livre, você tem que lidar com o escoamento e tudo mais. Sim, isso é, esse é um bom ponto de que você não precisa de uma lagoa de retenção, certo? E permitir é muito mais fácil porque você não tem o problema do chorume. E com o recipiente também, ele reduz, quero dizer, você é capaz de controlar os odores, se houver, certo? E nós meio que, falando de odores e umidade em geral, porque estamos, você sabe, estamos em um galpão fechado, você pode ter esses tipos de problemas de umidade e ter esses problemas de odor. E fomos capazes de usar uma espécie de back-end, ou acho que está no front-end, o ventilador que puxa para fora e ajuda a trazer oxigênio através do sistema. Conseguimos adicionar isso a um biofiltro que já tínhamos. E isso meio que nos dá a capacidade de mitigar um pouco desse odor e umidade também. Bem, e então a outra coisa são os vetores, certo? Quero dizer, ajuda a manter os roedores afastados e tudo mais. É um sistema fechado e, portanto, os mantém fora, certo? Sim, então elimina muitos desses problemas. Então, há mais alguma coisa, algum outro comentário que você tenha em geral? Não, acho que estamos apenas, quero dizer, como eu disse, não é apenas dinheiro o tempo todo, mas eu mencionei que às vezes você tem que ter um retorno, mas quando se trata disso,
realmente precisamos reduzir nosso CO2 ou nossas emissões de gases de efeito estufa e o metano é o maior deles. E acho que esse foi o nosso objetivo de ver se poderíamos reduzir a quantidade de metano que sai de um aterro sanitário. Sabemos que no futuro haverá um momento em que os alimentos não serão aceitos em aterros sanitários e isso acontecerá. Acontecer. E você sabe, provavelmente já é. Acho que já aconteceu na Califórnia até certo ponto. Eu sei disso. Acho que é em New Hampshire ou em algum outro lugar da Nova Inglaterra. Você não pode colocar resíduos de comida no aterro sanitário. Então você tem que ter uma opção e você pode muito bem conseguir uma que seja fácil. Bem, e isso é exatamente certo. Isso limita seus recursos porque os recursos humanos são difíceis de encontrar. E então isso realmente corta isso por si só. Bem, eu te digo uma coisa, eu realmente aprecio todo o tempo que você dedicou hoje para nos mostrar o local, deixe-nos ver sua operação, tirar todas as fotos e tudo mais, e você sabe, ser uma estrela do rock na câmera para nós, eu realmente aprecio isso. Sim, muito obrigado.